O tema desse mês é Viva o Poder de Transformar. É possível que você esteja aqui nesta noite, ou quem sabe, você que está acompanhando este culto online, você de alguma maneira, em algum momento, tenha se rendido a uma triste conclusão numa frase de desesperança. Talvez você já tenha dito para você mesmo: não tem mais jeito, vai ser sempre assim. Isso nunca mudará. São pessoas que acabam abraçando a desesperança como se fosse para sempre, como se fosse esse o seu difícil destino. Gente de tanto lutar por algo e não conseguir, acabou se rendendo. Ou quem sabe, gente de tanto esperar e não alcançar, acabou desistindo. Ou quem sabe, gente que acreditava numa mudança que não veio e acabou desacreditando. Quem sabe eu esteja falando para pessoas que sintam isso no coração, aqui no culto presencial, ou quem sabe alguém que esteja participando do culto online, esteja vivendo esse tipo de sentimento nesta noite. Quando aceitamos a ideia que vai ser sempre assim, nos assentamos e nos acomodamos. Quando admitimos que nada vai mudar, que as coisas que esperamos não vão acontecer, que os nossos sonhos não passaram de devaneios, nos assentamos junto ao riacho das lamentações. Assistimos com tristeza às nossas frustrações, lembrando dos nossos fracassos, e fazemos como aqueles judeus que estavam exilados na Babilônia. Você se lembra do Salmo 137? A Bíblia diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Já não há alegria, já não há contentamento, já não há esperança. Mas nesta noite, contrariando a esse sentimento de frustração, nesta noite contrariando esse sentimento de desistência, nesta noite contrariando esta ideia de que tudo vai terminar mal e que nada vai mudar, eu quero te convidar a viver o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Existe mudança, existe esperança. Eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus, que nos fala de esperança, que nos fala de mudança, que nos fala de milagre, que nos fala de algo de extraordinário acontecendo na vida de um homem. Essa história está no livro de Atos, no capítulo de número 9, nos versos do 32 ao verso de número 35, e a palavra do Senhor nos diz assim: Pedro viajava por toda parte, e foi visitar o povo santo que havia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia na cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-te e arrume a sua cama. E no mesmo instante, ele se levantou.
Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Vamos orar? Deus bendito, estamos diante da Tua palavra neste momento. A Tua palavra não mente, a Tua palavra é verdade. E nós te adoramos, ó Deus, nesta noite, assim como os moradores de Lida e os moradores de Sarona. E bendizemos o poder transformador do Evangelho. E quem sabe, nesta noite, haja pessoas que estejam vivendo uma situação parecida com a de Enéas, sem esperança, sem perspectiva. Nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que os olhos se abram. Queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta noite os corações sejam alcançados pela Tua palavra e pelo Teu poder. E oramos, ó Deus, oramos para que vidas sejam transformadas, e que haja esperança, que haja um novo rumo, uma nova caminhada, um novo despertar, um novo levantar. Ó Deus, que o poder da Tua palavra atue em cada coração aqui nesta noite. Comece no meu coração, no coração de cada membro desta igreja, de cada amigo que veio visitar-nos, de cada pessoa que participa do culto, seja no presencial ou no online. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, que a Tua bendita palavra traga despertamento para o coração de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Enéas é uma história que está aqui no meio de relatos tão significativos e importantes do livro de Atos, que pode ser que muita gente já tenha lido o livro de Atos de lá para cá, daqui para lá, e não tenha se apercebido dessa história. Eu creio que todos quase que estão aqui, em algum momento já tiveram a oportunidade de ler o livro de Atos. E esse livro de Atos, ele nos fala de histórias tão extraordinárias, coisas tão fantásticas, que Deus estava fazendo na vida do seu povo, naquele momento inicial da igreja primitiva, que é possível que você já tenha passado pelo capítulo 9, lido o capítulo 9 em algum momento da sua vida, e você não tenha se atentado para a história de Enéas. Essa história está recheada de questões espirituais, e também está recheada de práticas fundamentais para que em nossas vidas nos rendamos ao Senhor, para nós não nos rendermos àquela frase que diz, vai ser sempre assim. O quadro de Enéas favorecia a essa decepção. A vida de Enéas favorecia a essa frustração. Enéas tinha adquirido uma paralisia, possivelmente, de acordo com os estudiosos, depois de adulto, porque ele já era um homem feito, e ele estava paralítico há 8 anos. Então, depois de viver uma vida saudável durante um período da sua vida, que nós não sabemos exatamente de quantos anos, diz a palavra de Deus que Enéas estava paralítico. Talvez esse período de pandemia, que você tenha tido a oportunidade ou a obrigação de ficar em casa retido durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, um período da sua vida, e a gente querendo sair, querendo fazer as coisas sem poder, tenha nos dado uma pequena noção do que acontecia com esse homem, que não ficou paralítico durante alguns meses, não, ficou paralítico durante 8 anos.
Enéas perdera o poder de decisão sobre a sua vida, porque agora, por conta da sua paralisia, dependia de ajuda alheia, para ir e vir, para alimentação, para banho. Imagina uma pessoa, depois de conquistar a sua independência, retroceder nesse processo e agora depender dos outros para tudo. Certamente era um momento muito difícil na vida de Enéas. Certamente Enéas estava afetado em sua autoestima, porque de uma hora para outra havia se tornado inválido, estava em cima de uma cama. Essa história, queridos, ela deve nos ajudar nesta noite, a entender a nossa vida, a pensar na nossa vida, a pensar na nossa vida com Deus, e quem sabe, por algum motivo, você esteja paralisado. Talvez não paralisado fisicamente, mas você esteja vivendo algum tipo de paralisia na sua vida. Porque quando nós pensamos em paralisia, existem muitas áreas diferentes que a nossa vida pode ser afetada, não apenas a área física. A gente pode estar vivendo uma experiência de paralisia emocional, porque fomos de alguma forma afetados com uma decepção. E aí a gente acha que todo mundo é ruim, a gente acha que todo mundo não presta, a gente acha que todas as pessoas, elas estão querendo o nosso mal, e a gente sofre uma espécie de paralisia emocional, porque a gente se fecha dentro de nós mesmos. Quem sabe você esteja vivendo uma espécie de paralisia financeira, as coisas estão travadas na sua vida, as coisas não andam, e você está acreditando que tem que terminar assim. Ou quem sabe você esteja vivendo algum tipo de paralisia espiritual, por conta da sua própria acomodação a esta condição que você foi levado. Durante esse tempo de pandemia, tem muita gente sofrendo de paralisia espiritual. Ah, porque a minha igreja fechou. Ah, porque o meu pastor não ligou para mim. Ah, porque a minha igreja não liga para mim. Ah, porque isso, por causa daquilo. Tem muita gente vivendo uma espécie de paralisia espiritual. Você já não lê a Bíblia, você já não ora, você já não celebra, você já não se alegra na presença de Deus, já não faz falta a comunhão da igreja, você paralisou-se espiritualmente. E eu poderia citar aqui um monte de coisas outras, mas é necessário que nesta noite a gente aproveite a história de Enéas, para reconhecer que Deus quer nos levantar do leito, Deus quer nos levantar da cama, assim como Pedro diz para Enéas, Jesus quer curar você, Enéas. Eu tenho certeza que nesta noite, Deus deseja curá-lo da sua paralisia também. Para isso, existem algumas coisas que nós precisamos pensar. Primeiro, não se acomode às previsões. Existe muito pessimismo à nossa volta. A primeira coisa que nós precisamos pensar nesta noite é que as previsões podem ser terríveis. Enéas certamente havia se rendido àquela invalidez. Diz os textos dos versos 32 e 33. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que havia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia na cama havia 8 anos. É interessante a descrição bíblica, que Pedro foi a toda parte, e ele foi a Lida com a expectativa de visitar o povo santo. Eu não vejo muitas vezes e muitas referências na Bíblia de alguém sair de um lugar para o outro para visitar o povo santo. A intenção de Pedro em ir a Lida não foi necessariamente encontrar-se com Enéas, mas encontrar-se com a igreja.
Ele foi àquele lugar para encontrar o povo santo do Senhor. Ele foi àquele lugar para encontrar-se com a igreja que estava na cidade de Lida. E quando chegou lá, encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Certamente que para Enéas aquele era o final da história. Quem sabe até mesmo ele tinha dito e tinha se convencido que seria daquele jeito para o resto da vida. Mas a questão é que não somos nós que temos o poder de determinar uma mudança no final das contas. Deus olha para aquela situação e intervém na vida daquele homem, dizendo: não tem que terminar assim. Não diga é o fim, quando Deus disser não é o fim. A Bíblia mostra que as coisas não têm que terminar assim como parecem. Agora há pouco nós ouvimos uma música sobre Jó. O aparente fim de Jó era a desgraça, mas Deus disse: não tem que terminar assim. Você lembra da história de Jó? Você se lembra da história de Daniel? O aparente fim de Daniel era ser devorado pelos leões, mas Deus disse: não tem que terminar assim, e Deus fechou a boca dos leões. Você se lembra da história de Lázaro, morto há 4 dias? O aparente fim de Lázaro era a morte, mas Deus disse: não tem que terminar assim. E depois de morto por 4 dias, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto, reviveu. Por isso, querido, não se acomode às previsões pessimistas do seu próprio coração, ou às previsões pessimistas daqueles que estão à sua volta. Ao invés disso, entregue as questões da sua vida nas mãos daquele que tem o poder para transformar todas as coisas. No Salmo de número 37, nos versos 3, 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você crê nisso? Amém? Não tem que terminar assim. Segundo lugar, confia. Tenha confiança no improvável. Imagina a vida desse homem chamado Enéas, 8 anos lidando com a sua invalidez, até o dia que Pedro chega diante dele, e a Bíblia diz que Pedro disse a ele diretamente, Pedro disse diretamente a Enéas: Enéas, Jesus Cristo cura você. Há uma outra versão que diz assim: Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo quer transformar esta realidade. Aquilo que para você é o fim da história, para Jesus não é o fim da história. Eu fico imaginando como que esta palavra de Pedro deve ter repercutido na mente e no coração de Enéas. Porque Pedro, ele não pergunta sobre coisa nenhuma, ele vai direto ao ponto, ele vai direto a Enéas, e a Bíblia diz que ele fala de maneira muito clara: Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Afinal de contas, Enéas tinha total consciência do seu estado, ele sabia
que não poderia brincar com esse tipo de coisa, porque ele estava vivendo há 8 anos aquela situação. O fato era que Jesus tinha algo para a vida de Enéas, e Pedro foi dizer para Enéas que algo improvável estava para acontecer. Quando eu leio isso, queridos, eu lembro que as questões improváveis são as que Deus mais propõe e apresenta diante de nós. Quem poderia imaginar que um homem com as limitações de Moisés poderia tirar o povo do hebreu do Egito? Era improvável. E Moisés tentou fugir de todo jeito, dizendo: eu sou gago, eu não tenho como falar, não vai ser possível, como que o faraó vai me ouvir? Quem sou eu para chegar lá diante deles? E Deus realizou através da vida de Moisés aquilo que era improvável. Quem podia imaginar que um simples copeiro do rei lideraria a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém? Era completamente improvável. Até o dia que Deus levantou Neemias, e ainda que fosse simplesmente o copeiro do rei, diz a palavra de Deus que ele não só consegue todos os recursos, as cartas para que pudesse chegar em Jerusalém, a mobilização do povo, e em 56 dias os muros estavam de pé, porque Deus faz o improvável. Quem poderia imaginar que um homem que era perseguidor de crentes, que concordava na morte de Estevão, se tornaria o maior de todos os apóstolos da história? Era improvável, mas foi exatamente isso que Deus realizou através da vida do apóstolo Paulo. Deus realiza coisas improváveis. E é possível que nesta noite, enquanto eu estava iniciando esta mensagem, você esteja pensando ou tenha pensado em seu coração: estas coisas improváveis não são para mim. Estas coisas improváveis não acontecem na minha vida. Estas coisas improváveis vão acontecer na vida de outras pessoas. Mas nesta noite, Deus quer realizar o improvável na sua vida também. Sabe por quê? Nós não precisamos de Deus para as coisas prováveis. Eu vou repetir. Não precisamos de Deus para as coisas prováveis, porque aquilo que já é provável, a gente faz. Aquilo que já é provável, a gente vai lá e realiza. Se você tem dinheiro no banco, você vai lá e compra o carro. Se você tem saúde e vigor físico, você vai lá e vence a maratona. As coisas prováveis a gente faz. As coisas prováveis estão em nossas mãos. As coisas prováveis, é só a gente acreditar em nós mesmos, a gente vai lá e realiza. E a gente nem conversa com Deus para saber se Ele quer ou não. A gente simplesmente vai lá e faz. Quando é que nós precisamos de Deus? Quando tudo parece impossível. É quando as coisas são improváveis. São naqueles momentos quando nós não temos expectativas. Naquelas circunstâncias em que não há esperança. É nesse momento que a gente busca o Senhor e clama ao Senhor e confia no Senhor. Por isso, tenha confiança no improvável, porque Deus faz o improvável acontecer. Mas em terceiro lugar, tenha coragem para mudar.
Sabe, queridos, muita coisa não acontece na nossa vida, é porque nós ficamos simplesmente acomodados à nossa própria sorte. Pedro disse para Enéas assim: Enéas, Jesus cura você. Mas depois que ele disse para Enéas, Jesus cura você, Pedro fala uma outra frase. Pedro diz assim: levante-se e arrume sua cama. No mesmo instante, ele se levantou. Levante-se e arrume a sua cama. E no mesmo instante, ele se levantou. A vida de Enéas estava para sofrer a mudança mais importante daqueles últimos 8 anos. Toda a parte de Deus já estava feita. A mensagem foi entregue, o improvável estava ordenado, porém agora havia a necessidade de uma participação de Enéas no processo da mudança. Ele precisava se levantar. Levante-se e arrume a sua cama. Sabe, queridos, nossa participação é fundamental para as mudanças de Deus em nossa vida. O milagre não nos pertence, mas Deus espera de cada um de nós uma atitude de fé. O milagre pertence a Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa se levantar. Imagina Pedro chegando para Enéas e dizendo: Enéas, eu tenho uma grande notícia para você, Jesus te cura. E Enéas falasse assim: ah, Pedro, eu já estou aqui há 8 anos, não consigo não. Ah, Pedro, esta é a minha sina. Ah, Pedro, há 8 anos que eu estou nessa cama e eu não consigo me levantar. Sabe, queridos, às vezes nós colocamos determinados empecilhos à ação de Deus em nosso favor, simplesmente porque nós não obedecemos a voz de comando do Senhor, e Deus nos está dirigindo para uma direção e nós vamos para outra. Deus está nos conduzindo numa direção e nós vamos para outra. Há uma expressão muito interessante nesse texto, quando Pedro diz assim: faz a tua cama, arruma as coisas. Sabe o que significa? Quem tem que largar o seu cigarro é você. Quem tem que largar a sua bebida é você. Quem tem que deixar de ser mulherengo é você. Quem tem que parar com a infidelidade conjugal é você. Quem tem que parar de se esconder é você. Aquilo que Deus precisava fazer, Deus já fez, mas agora você precisa arrumar a sua cama. Você precisa arrumar a sua vida. O problema é que nós nos acomodamos a achar que Deus vai fazer tudo e a gente não vai fazer nada. A palavra de Pedro para Enéas foi: Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. Aquela cama, aquela maca, aquele lugar onde Enéas estava deitado, não foi um lugar para ele ficar em definitivo. A cama não te merece
o tempo todo. Porque um novo dia precisa começar na sua vida. Era necessário Enéas deixar aquilo que foi a sua vida sacrificada para trás. Era necessário que ele tomasse uma decisão de deixar aquela situação para trás em definitivo. E aquela cama, a partir daquele momento, não seria mais o lugar do seu lamento, mas seria o testemunho da sua fé. E aquela cama, a partir daquele momento, não era mais um lugar de derrota, mas era um lugar de glorificação ao poder de Deus que se manifestava na sua vida a partir daquele dia. Nesta noite, eu queria que você respondesse no seu coração: qual tem sido a sua cama? O que tem te deixado deitado? O que tem te deixado amarrado? O que tem te deixado impossibilitado de caminhar? Nesta noite Deus te diz assim: olha, Jesus te cura. Levante-se, arrume a sua cama. Tudo que Deus precisava fazer, Deus já fez através da cruz de Cristo. Todo o poder de transformação já foi manifesto através da cruz de Jesus. Mas agora você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa levantar, você precisa arrumar a sua cama. Deus já fez todas as coisas, mas agora é hora de você fazer a sua parte. E sabe o que Enéas fez? A palavra de Deus nos diz: ele se levantou, ele se pôs de pé, deixando para trás 8 anos de paralisia, porque a palavra de Pedro aos seus ouvidos desperta no coração de Enéas uma fé contagiante, e diz a palavra de Deus que ele se colocou de pé. Ah, meu querido, seja qual for a sua situação, ou seja qual for a impossibilidade da sua vida, nesta noite você precisa crer no poder de Deus. Viva o poder de transformar. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 5, a palavra de Deus nos diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Mas é preciso confiar na palavra, e é preciso tomar decisões. Diz o texto da palavra de Deus: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que estavam na cidade de Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, que estava na cama há 8 anos. E Pedro disse: Enéas, Jesus te cura. Levanta-te, arruma tua cama. E logo ele se levantou. E a palavra de Deus nos diz no verso 35, que todos os que habitavam em Lida e Sarona, quando viram o que Deus fez à vida de Enéas, se converteram ao Senhor. Nesta noite, Jesus está aqui. E assim como Pedro, nesta noite você tem a oportunidade de ouvir Jesus
falando a você. Jesus te cura, Jesus te restaura, Jesus te perdoa, Jesus te salva, Jesus te transforma. Talvez você esteja perguntando, então o que eu preciso fazer? Você precisa confiar, você precisa crer, e crendo, você precisa se levantar, você precisa arrumar a sua cama, isto é, arrumar as coisas que estão erradas na sua vida, para que você possa começar um tempo novo. Eu não sei qual tipo de paralisia tem alcançado a sua vida, mas nesta noite, você pode se levantar. Eu não sei qual tipo de paralisia que tem impedido a sua caminhada, mas nesta noite, você tem a oportunidade de, ouvindo a voz de Jesus, se erguer dessa paralisia para um novo tempo na presença do Senhor. Pedro disse: Enéas, Jesus te cura. Mas ele não ficou nisso. Depois de dizer Jesus te cura, diz a palavra de Deus que Pedro disse: levanta-te, arruma a tua cama. E ele levantou-se imediatamente. Querido, as coisas que estão atrapalhando a sua vida não vão mudar se você não tomar uma decisão. As coisas não vão mudar simplesmente sem que você tome uma decisão. Por isso esta noite é noite de decisão. E assim como Pedro falou para Enéas naquele dia, dizendo: levanta-te, arruma a tua vida, levanta-te, arruma o que está errado, levanta-te. Vamos começar uma nova caminhada? É tempo de começar de novo? Então levanta-te. Se nesta noite, ouvindo a voz do Senhor, você quer se levantar para uma nova caminhada com Jesus, então põe-se de pé nesse momento, e eu quero orar a Deus por sua vida. Deus abençoe. Há uma segunda pessoa, Deus abençoe. Mas alguém nesta noite deseja dizer: Senhor, eu quero começar uma nova caminhada com Jesus, eu quero me levantar porque eu creio no poder do Senhor, nenhuma paralisia vai impedir a minha mobilidade espiritual, nada vai impedir que eu avance no reino. Eu quero me levantar para uma nova caminhada com o Senhor. Então levante-se. A palavra de Pedro para Enéas foi: Jesus te cura. Mas quem tem que levantar é você, Enéas. Jesus não vai aí te levantar não, é você que tem que se levantar, você tem que se pôr de pé. Quem sabe nesta noite você esteja esperando um toque do Senhor. Meu querido, tudo que Deus fez, tudo que Deus precisava fazer, e toda a palavra do Senhor já tem sido ministrada ao seu coração. Agora é o momento de você tomar uma decisão de levantar. Eu quero começar de novo, eu quero ser encorajado pelo Senhor, eu quero me levantar por um novo tempo. É isso, Deus está falando isso ao seu coração nesta noite. Então põe-se de pé também. Há mais alguém que nesta noite deseja se colocar de pé para dizer: nenhuma paralisia vai impedir a minha caminhada. Deus abençoe. Nenhuma paralisia, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Nenhuma paralisia, nem espiritual, nem emocional, nem física, nada vai impedir a minha caminhada de fé, porque eu creio no poder do Evangelho, eu creio que Deus está comigo. Eu vou me colocar de pé e vou colocar a minha vida em ordem. Eu vou fazer isso em nome de Jesus, porque eu creio no poder de Deus, e eu quero fazer a minha parte também.
Se há mais alguém, pode ficar de pé. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Eu quero pedir a você que se colocou de pé para vir aqui à frente. Pode vir, todos vocês. Pode vir aqui, pode vir. Todos vocês. Vamos ficar separados para não ter aglomeração, mas pode vir. Há muita gente vindo, pode vir. Pode vir. Porque no altar do Senhor que a gente encontra esse recomeço, é na presença de Deus que a gente encontra esse encorajamento. Deus nos convida nesta noite a sair do lugar, a levantar. Quem sabe haja outra pessoa, qualquer pessoa, pode vir para esse momento de oração, pode vir, sem constrangimento algum. Se Deus falou o seu coração, pode vir. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, pode vir. É o momento da gente ouvir a voz de Deus. Deus dizendo assim, levanta-te, não fica aí não, querido. Imagina se Enéas ficasse ali de braços cruzados, olhando para Pedro. Pedro falando para ele, e ele olhando para Pedro. Pedro falando para ele, e ele olhando para Pedro. E Pedro dizendo, levanta, Enéas. E ele olhando para Pedro. Queridos, não pense que os milagres vão acontecer do nada, sem uma atitude de fé da nossa vida. Esta noite, Deus quer falar ao seu coração, Deus quer mudar rumos na sua vida. Se há mais alguém, pode levantar sem constrangimento algum e venha, para que possamos juntos orar ao Senhor. Jesus te cura. Jesus te cura. E depois de dizer Jesus te cura, Pedro disse, levanta-te e coloque a sua cama em ordem. Arruma a tua cama. As coisas precisam ser organizadas na sua vida. Você sabe o que precisa organizar, o que você precisa deixar para trás. Então faça isso agora, diante do Senhor, no altar do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus? Ore a Deus, querido. Fale com Deus. Esse momento, o momento que Deus está aqui, e Ele conhece as paralisias que precisam ser retiradas. Ele conhece as paralisias que precisam sair da nossa vida. Deus conhece. Mas esse momento é o momento que você vai poder colocar diante de Deus com as suas palavras. Senhor, a minha paralisia, fala para Deus qual é a paralisia da sua vida. E peça para Deus nesta noite, Deus, eu preciso ser restaurado pelo Teu poder e pela Tua graça. É no meu corpo, nas minhas emoções, na minha vida espiritual, na minha caminhada de fé. Esse é o momento que Deus age com poder e graça. Assim como agiu na vida de Enéas, Ele está agindo aqui nesta noite, restaurando vidas, restaurando caminhada, restaurando corações, vocações. Deus faz isso. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. E Tu conheces, ó Deus, as necessidades de cada pessoa que está aqui, e aquilo, ó Deus, que cada um precisa nesta noite, a restauração espiritual. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que esse seja um tempo do Senhor agir com cura,
porque eles levantaram-se, ó Deus, e estão aqui, na Tua presença, no Teu altar, pedindo do Senhor restauração para as suas vidas. E neste momento, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Deus, que haja o derramamento do Teu poder neste lugar, nestas vidas, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida de cada um dos Teus filhos e pedir, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Teu poder e pela Tua graça, que assim como o Senhor fez um milagre na vida de Enéas, que esta noite seja uma noite de milagres neste lugar, para o louvor da Tua glória, Senhor. Deus bendito, toma a vida dos Teus servos em Tuas mãos. Traga, Deus, para cada um deles um recomeço, uma nova caminhada. Tu conheces, ó Deus, aquelas áreas que precisam ser tratadas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, que haja provisão do Senhor, e que, ó Deus, a noite de hoje seja o início de um novo caminho, de um novo rumo, de uma nova caminhada, de uma nova alegria, de uma nova esperança, de uma nova perspectiva, de uma nova celebração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a Jesus, porque Ele é o Deus que restaura, é o Deus que traz vida nova à vida de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Louvamos ao Senhor, porque assim como na experiência do capítulo 9 de Atos, quando Pedro chega na cidade de Lida e traz transformação para a vida de Enéas, nesta noite o Senhor tem trazido transformação para muitas vidas aqui. Se você está em casa e também recebeu esse toque do Senhor na sua vida, nós queremos orar a Deus por você. E se você deseja nesta noite receber a Jesus como seu Salvador pessoal, e se nesta noite você está dizendo: Senhor, cura-me, restaura-me, perdoa-me, eu também quero um novo caminhar com Jesus. Então, escreva aí no chat, ou então mande para o nosso WhatsApp um recado dizendo: eu quero seguir a Jesus. E nós queremos orar a Deus também por sua vida, queremos te acompanhar nesse novo caminho, nesta nova jornada de confiança na presença do Senhor. Certamente Deus tem muito para fazer na sua vida também. Louvamos a Deus por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado. E a nossa oração é que, assim como Enéas experimentou um caminho novo, que a novidade de vida seja uma realidade na vida de todos nós que estamos aqui nesta noite na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você que está no culto presencial. Foi uma bênção poder dividir da palavra de Deus e compartilhar desse milagre realizado na vida de Enéas e tirar dele lições tão preciosas para a nossa vida e para a nossa caminhada de fé. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo tão especial que Deus nos deu e pedindo que o Senhor continue conduzindo a nossa vida nesta caminhada de fé na presença do Senhor. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, muito obrigado por esse domingo. Todas as experiências que vivemos contigo e com a tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite. Louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor nos trouxe ao coração, porque o Senhor tira a decepção, o Senhor nos cura da dor,
O Senhor nos cura do desânimo, do desespero, da desesperança. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque na presença do Senhor nós temos vida nova, caminhada nova, renovo, ó Deus, em nossas forças. E nós queremos te louvar e bendizer o teu nome por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado. Continue conosco, abençoa-nos, ó Deus, nesta semana. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, guardados por tua potente mão. Que esta semana, Deus, seja para todos nós uma semana muito, muito especial. E que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, venha nos motivar a vivermos intensamente na tua presença durante todos os dias desta semana. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você de casa. Uma boa semana para você.